urgência na ampliação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul foi justamente a baixa oferta deste recurso assistencial fundamental para o enfrentamento da Covid-19. Antes da pandemia, o Rio Grande do Sul contava com 998 leitos de UTI SUS e 645 leitos de UTI derivados da saúde suplementar, para uma população com mais de 11 milhões de habitantes. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, feita antes da pandemia, é de que os países tenham de 1 a 3 leitos disponíveis em unidade de terapia intensiva UTI para cada 10 mil habitantes. Há estudos que indicam que a quantidade de leitos para este momento de pandemia deveria ser 3 a 10 vezes maior. No Rio Grande do Sul, antes da pandemia, março de 2020, aliás, tínhamos 1,4 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, leitos SUS e privado. Considerando apenas o Sistema Único de Saúde, não atingimos um leito de UTI para cada 10 mil pessoas, abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Com a expansão da rede de cuidados de alta complexidade, pulamos de 998 leitos de UTI para 1.873 em 2 de dezembro. Saímos de 0,9 leito para 1,6 leitos de UTI SUS para cada 10 mil habitantes. Considerados os leitos privados, chegamos a 2,2 leitos por 10 mil habitantes aqui no estado. Esses recursos são muito importantes para mitigar problema na capacidade de oferta de cuidado a pacientes e reduzir índices de letalidade do Covid-19, frente a um quadro epidêmico instável que ora reduz ou aumenta sua expansão. Manter a capacidade assistencial ampliada pelo período em que for necessário conviver com esta doença até a disponibilização da vacina à população é fundamental. Além disso, devemos recordar que a população segue com necessidade de cuidado à saúde, exames, cirurgias e outros procedimentos. Os hospitais não atendem apenas casos de Covid. O relaxamento da vigilância nas medidas de distanciamento social impactam e sobrecarregam a rede hospitalar, exigindo como medida de contenção o cancelamento de cirurgias eletivas, por exemplo. Por concluir, destacamos que é preciso garantir uma forte rede de atenção hospitalar para o enfrentamento da pandemia e dos demais problemas de saúde da população gaúcha. No entanto, esta medida, de maneira isolada, se mostrará um fracasso se não for combinada ao fortalecimento das ações de vigilância em saúde na atenção básica. É preciso uma política capilarizada nos territórios onde a vida se desenrola, com identificação e rastreamento dos casos e de ações educativas e preventivas. Ainda que estejamos longe de atingir padrões recomendados pelo estudo que versam sobre a oferta de leitos de UTI para o enfrentamento à pandemia, atingimos uma melhor resposta com a ampliação realizada até o momento. Infelizmente, essa segunda onda, como alguns chamam, nos mostra que a batalha segue, com risco de esgotamento dos recursos para além da necessidade do período da pandemia. Fica evidente que precisamos garantir a manutenção do financiamento desses leitos de UTI de maneira permanente, visando sua incorporação integral à rede de atenção hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul, que já era deficitária. Cabe ressaltar-lhes a necessidade de unirmos esforços e vontade política de toda a sociedade, mas principalmente das bancadas partidárias dos governos estaduais e municipais, para derrubar a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos nas áreas políticas sociais de saúde, especialmente, como eu já disse, saúde e educação. Se permanecer a emenda constitucional, além dos 21 bilhões que já perdemos, o SUS perderá 35 bilhões em 2021. Temos que reagir para não perdermos mais vidas e poder, na verdade, fortalecer o Sistema Único de Saúde. Esta, na verdade, é uma pequena introdução sobre o porquê e a importância dessa audiência pública, neste momento, inclusive, mais presente do que nunca, toda essa discussão que nós estamos fazendo sobre a questão da pandemia. Na maioria do estado do Rio Grande do Sul, inclusive a minha região, que é Santa Maria, está 100% dos leitos de UTI ocupada no dia de hoje, e assim como em várias outras regiões, então isso é extremamente preocupante. Então, desejo uma boa-vinda aí a todos os nossos convidados. Como tem muita gente, são 70 e poucas pessoas aqui participando, certamente nós não vamos conseguir ouvir todo mundo. Queria fazer um acordo aqui de que a gente formasse uma mesa virtual aqui no primeiro momento, com a presença da secretária
Arita Bergamo e a Lisiane Fagundes, da Secretaria Estadual de Saúde, do Paulo Azeredo, assessor técnico da FAMURGS, do Itamar Santos, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, da professora Beatriz Jagor Chan, coordenadora do GT para a preparação do enfrentamento ao coronavírus do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Dr. Armando Denegri Filho, coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência, e da Débora Raimundo Meleche, representando o Conselho Nacional de Saúde. E depois, logicamente, a gente vai abrindo para todos os demais participantes para poder falar. Queria aqui também ressaltar a presença do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, aqui representado, né, pelo seu vice-presidente, doutor Marcos Ovinski, o Conselho Nacional de Saúde, como eu já falei, a Débora Raimundo Meleche, o Grupo Hospitalar Conceição, com o Cláudio Oliveira, diretor-presidente, a Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, a Rafaela, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade de Passo Fundo, o professor Gilberto da Luz Barbosa, o Conselho Municipal de Porto Alegre, do Gilmar Campos e a Ana Paula de Lima, adjunta, o Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul, a Jocélia Almeida, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, a Suelen Taon, Grupo Técnico do Trabalho Farmacêutico Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia, Volque Rodrigues, ex-secretário municipal de Saúde de Capão do Leão, Hospital Pompeia de Caxias do Sul, Gilberto Ebel e Camila Zanotto Segato, e a Sueli Guerra, do Hospital Universitário de Santa Maria, entre tantas outras lideranças, representatividade de várias áreas da saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu proporia que esses primeiros 6 que eu coloquei aqui, nós pudéssemos fazer um acordo, já que o tempo também não é tão longo, que pudesse dar um tempo em torno de 7 minutos, para que cada um pudesse fazer aqui a sua exposição inicial, e eu acho que eu começaria pela Secretaria Estadual de Saúde, a secretária Arita Bergamo, o qual quero agradecer a sua presença, para que, eu sei que é pouco tempo, mas como nós temos muita gente, o assunto é um assunto, né, que está, né, nesse momento presente, todo mundo dá um pouco de opinião sobre ele, então gostaria de fazer um acordo para que nós pudéssemos ter 7 minutos para cada um desses primeiros que vão falar, e depois eu vou abrir para todos os demais também ter um tempo aí, dependendo da hora que nós tiver, em torno de 4 a 5 minutos. Então, quero agradecer, então, a presença. Então, secretária Arita, a senhora pode estar preparada para falar a partir de agora 7 minutos? Desculpe. Bom dia, presidente em exercício da comissão dessa audiência pública, a deputada Thiago Duarte. Bom dia, deputado Valdeci Oliveira. Bom dia a todos os demais parlamentares e as pessoas que aqui estão, que são convidadas, né, para esse importante debate. Eu queria, como o tempo é curto, dizer inicialmente, né, que abrir novos leitos é um desafio, foi um desafio desde o início da pandemia, continua sendo um desafio, porque nós temos limites. Lá no início da pandemia, o limite principal era a questão dos equipamentos. Hoje, um dos limites é justamente a questão de recursos humanos, né, que alguns hospitais têm, inclusive, dificuldade de manter os leitos específicos para a Covid. Quando eu falo recursos humanos, não é só o médico intensivista, é toda a equipe, inclusive a equipe multiprofissional, que precisa ter num leito de UTI Covid, como também nos demais, conforme as normas vistas pelo Ministério da Saúde. De fato, o Rio Grande do Sul conseguiu trabalhar justamente pela parceria dos nossos hospitais e com o apoio do Ministério da Saúde, abrimos 974 novos leitos. Isso representou 102% de aumento da capacidade instalada, mas, de fato, houveram desativações de leitos em torno de 13,65%, por vários motivos. Um deles, que o Ministério da Saúde não habilita, não custeia, não mantém o pagamento da diária em leitos que tenham taxa de ocupação
abaixo de 50%. Então, como nós tivemos um período entre setembro e outubro, onde havia uma tendência de diminuições de internações, alguns hospitais desativaram, desligaram os leitos do UTI. Isso é fato, o deputado colocou no seu relatório. Eu gostaria, inclusive, de dizer que esse atual momento é um momento muito sensível, mas extremamente preocupante, alarmante, porque se no pico, no período mais alto de internações, nós tínhamos sempre, em média, de 500 para cima o número de leitos vagos, nós tivemos um período onde a nossa maior taxa de ocupação era 748 pacientes, e hoje nós temos 906 pacientes COVID em UTI e 168 pacientes suspeitos. Então, qual foi o movimento que nós desencadeamos na Secretaria, em conjunto com os municípios em gestão plena, que são os grandes contratantes dos hospitais que têm capacidade instalada maior, e todos aqui sabem quais são, não preciso citar que o tempo é curto, junto com a Federação das Santas Casas, e conseguimos dois resultados que ainda não aparecem, mas que começarão nos próximos dias a termos boas, digamos, perspectivas de reabertura de leitos e, ao mesmo tempo, de abertura de novos leitos. Mas isso depende de um tempo, principalmente em relação à contratação das equipes, além da dificuldade que também é presente nesse momento, que são as bombas de infusão. Se consegue monitores, se consegue respiradores, até porque o Estado adquiriu esses equipamentos, mas há uma falta no mercado de bombas de infusão, para dar um exemplo concreto de alguns desafios que a própria rede hospitalar também está enfrentando. Então, neste momento, eu poderia dizer que nós temos 118 novos leitos confirmados, 118 novos leitos confirmados, que abrirão a partir de amanhã, dia 10. Dia 10, nós temos perspectiva de abertura de 10 leitos de UTI em Taquara, 10 leitos, 5 leitos em Viamão, que confirmou agora. Nós temos a Urcamp de Bagé com a possibilidade de abrir 10 novos leitos, e assim sucessivamente, que eu não vou ter tempo de entrar no detalhe de cada um. O nosso Hospital Regional de Santa Maria, deputado Valdeci, nós vamos abrir mais 10 leitos de UTI na próxima semana, então de 20 saltaremos para 30, e leitos que estavam desativados e que serão reabertos, nós temos a perspectiva de 143 no total, mas confirmados desses 143, 72. Os demais ainda têm pendências, que são de várias ordens. Por exemplo, Osório, que vai abrir leitos novos, nesse caso é novos, não consegue abrir esse ano, porque tem toda a questão do ar-condicionado, da ambientação, que eles não conseguem concluir neste ano. Tem hospitais que estão reabrindo, que têm dificuldade de oxigênio, e outras tantas que não vai dar tempo aqui de falar. Mais um minuto, secretário. Então, para finalizar, eu agradeço muito essa oportunidade, eu gostaria de dizer que nós temos limites para abertura, e eu gostaria que a mensagem final aqui fosse a seguinte: não basta abrir leitos, só leitos não é a solução.
Nós temos que promover uma mudança de comportamento da população. Então, as aglomerações, os contatos físicos, o não uso da máscara, aqueles protocolos obrigatórios terão que ser observados, porque há realmente, o senhor usou uma palavra relaxamento, né, mas há hoje um movimento, né, da sociedade, de um modo geral, quando não adota os protocolos, de ser o transmissor, o vetor do vírus em todos os lugares. Está cheio de exemplo de jovens que saem para fazer, inclusive, aglomerações, algumas vezes até festas clandestinas. Para isso, nós também tomamos algumas medidas, que não vai dar tempo de falar agora, mas que realmente acabam levando o vírus para casa. E nós sabemos que o grupo de risco, os idosos, né, são os mais prejudicados, e no nosso boletim epidemiológico demonstra, não só em internações, não só em óbitos, não só as pessoas que têm comorbidades, quem são aqueles que mais internam, quem são aqueles que mais vão para, infelizmente, o desfecho do óbito que lamentamos. Então, deputado Valdeci, nosso apelo aqui é que a pauta não seja só desativação e necessidade de novos leitos, seja também chamamento para a população que se cuide. Inclusive, estamos com uma campanha Te Cuida RS. Obrigada. Deputado, obrigado, secretária. No final, de ordem. Presidente. Só uma questãozinha de ordem, deputado Valdeci. Eu não posso perder a oportunidade de solicitar à secretária que, em 1 minuto, possa nos dizer Parque Belém, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim. Foi um mote do nosso grupo de trabalho. O que o Estado pode contribuir para a abertura de leitos de enfermaria e de leitos de UTI nestes 3 hospitais? A senhora, em outras oportunidades, tinha dito que, se tivesse os leitos, o Estado poderia abrir. O governador também se manifestou nesse sentido. A Beneficência Portuguesa, por exemplo, estão lá 19 leitos. Nós tivemos e vimos. Respiradores, tudo pronto. O que dá para avançar com relação ao Parque Belém, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim, secretário? Eu posso dizer, se o deputado aqui mais 1 minuto, eu posso dizer 3 pontos objetivos. O primeiro, que há disposição permanente do governo do Estado de aproveitar as estruturas ora existentes. Segundo, que não há carência de leitos clínicos, e sim de leitos de UTI. Terceiro, que a rede privada está esgotada. Então, a rede privada também pode comprar leitos, né, em hospitais, como, por exemplo, a Beneficência Portuguesa. Estou só sugerindo, não estou dizendo... E quarto, todas as nossas tentativas com o gestor municipal, que é o gestor pleno da saúde, não avançaram em relação a essas estruturas. Como estamos em época de transição e de governo, quem sabe se dialoga com o novo prefeito e com o novo secretário, ou secretária, não sabemos, a possibilidade, porque Porto Alegre tem, sim, já quase um esgotamento de oferta de leitos de UTI. E esse plano de aproveitar as estruturas já existentes, na nossa avaliação, o custo-benefício é positivo. Não vamos abrir novos hospitais se temos estruturas no município com essa capacidade e possibilidade. O gestor estadual está à disposição, inclusive para dialogar com o Ministério da Saúde relativo ao custeio de novos leitos, uma vez que temos até sexta-feira para encaminhar para o Ministério os novos leitos de UTI que o Estado pretende habilitar, em conjunto com os municípios de gestão plena, como é o caso específico de Porto Alegre. Obrigado, secretária.
Depois, no final de todas as também vai ter nova rodada, se o pessoal quiser fazer e complementar mais algumas informações. Eu quero agradecer essa primeira intervenção da secretária Rita. Quero aqui também agradecer a presença do diretor médico, professor Milton Berger, e a diretora administrativa Jorge Luiz Bachersky, do Hospital Clínica de Porto Alegre, do Juan Sanches, Sindicato dos Telefônicos, da vereadora Ana Barros, São Luís Gonzaga, e de tantos outros convidados. Eu vou passar a palavra agora aqui para a Débora Raimundo Meleste, representando o Conselho Nacional de Saúde, para que ela possa, então, falar em torno até de 7 minutos. Débora, com a palavra, e depois da Débora, o Paulo Azeredo, da FAMURGS. Muito obrigada, meus cumprimentos, deputado Valdeci, e, aliás, quero parabenizar por trazer essa pauta de tal relevância, né, para as pessoas e para a tomada de decisões. Meus cumprimentos, deputado Dr. Tiago, as senhoras e senhores deputados, secretária Rita, demais autoridades, senhoras e senhores. Em nome do presidente Fernando Figato, queremos inicialmente já estar agradecendo ao convite para participarmos desse debate. Sabemos que já existem dados desde novembro de 2020 que o mundo chegou num número inédito de 11 mil mortes diárias causadas pela Covid-19. A situação da Covid voltou a se agravar na Europa, nos Estados Unidos, com aumento de infectados, hospitais próximos do limite da capacidade, além de retorno de toques de recolher, dentre outras medidas. O Brasil, com mais de 6 milhões de casos e 170 mil mortes decorrentes da Covid, passou por um pico nos meses de julho a setembro e, posteriormente, experimentou uma queda no número de casos, né, por semana, mas estamos num processo de retomada das atividades e de uma certa sensação de normalidade, mas tendo registro de aumento de casos, indicando uma piora da situação no mês de novembro e que tem de piorar em dezembro. Temos visto a flexibilização de medidas de distanciamento social, com reabertura do comércio, bares, restaurantes, academias, além da chegada do verão, no uso das praias, né? E sempre na pauta a retorno das aulas presenciais, dentre outras questões. Esta elevação no número de contaminados e as consequentes internações decorrentes têm levado a esse crescimento de níveis de utilização de leitos clínicos e de leitos UTIs destinados ao tratamento também da Covid, né? E esse cenário mundial e nacional reflete-se no nosso estado do Rio Grande do Sul. Dados de hoje do Rio Grande do Sul, somos mais de 354 mil confirmados pela Covid, em particular nessa faixa etária dos 30 a 39 anos, né? Uma taxa de 7.316 óbitos e a taxa de ocupação de leitos já em torno de 82%, independente aí do acometimento. E não quero deixar de registrar a nossa preocupação com os profissionais de saúde, que no estado do Rio Grande do Sul tem o dado já de 19.803 profissionais contaminados. Nesse cenário, com esses dados, quero aqui compartilhar o entendimento que o modelo de distanciamento controlado está se comprovando a cada dia como um ato de muita insegurança. Inclusive, o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, já em junho desse ano, já tinha se manifestado em relação a isso, na preocupação da flexibilização do isolamento social, na contramão da ciência, dos apontamentos da Organização Mundial da Saúde, né, e práticas de outras nações, na defesa das vidas dos cidadãos, né? Mas precisamos também ter um entendimento que, mais que esses aspectos, não é da noite para o dia que se materializa as providências necessárias no atendimento às necessidades de saúde. Lembrando que de 489 dos 497 municípios gaúchos, que corresponde a 98% da população gaúcha, está na faixa de alto risco de contaminação pela doença, devido à piora em todos os indicadores dessa questão, né? E, utilizando o nosso termo gauchesco, né, para cair os buteados bolsos, tem
quem peça a reconsideração da análise das bandeiras vermelhas, né? Então, isso é um cenário bastante preocupante. O Conselho Nacional de Saúde, através da mesa diretora, através do comitê que acompanha a Covid-19, tem se debruçado e já estamos, inclusive, debatendo essa segunda onda que está se mostrando muito pior que a primeira onda. Aliás, quero convidar a vocês que hoje, às 17 horas, o CNS vai realizar uma live sobre esse tema. Mas, além do avanço da Covid-19, não é possível também desconsiderar a pandemia ocasionou a interrupção de inúmeros procedimentos de assistência à saúde, como consultas, exames, cirurgias, né, que já estão tensionando o sistema de saúde, somado à necessidade de atendimento às sequelas deixadas aos pacientes que tiveram Covid e além do fato dos registros de casos de reinfecção. Em abril desse ano, o CNS publicou uma recomendação ao Ministério da Saúde, às secretarias municipais e estaduais de saúde, que atendam ao princípio da fila única diante da pandemia do novo coronavírus, da necessidade dos gestores pedirem leitos privados quando necessário, né, e quanto ao procedimento, de fato, de uma regulação única, a fim de garantir o atendimento igualitário durante a pandemia. Ou seja, se ter uma regulação única de leitos públicos e privados nas unidades de terapia intensiva. Existe a necessidade do SUS manter essa reserva estratégica de leitos de maior complexidade, mas não vamos esquecer que a gestão, independente do seu âmbito, né, ela precisa não pensar apenas nos leitos, tem que garantir os respiradores, os medicamentos, os anestésicos, entre outros. E está ficando cada vez mais evidente também um outro aspecto, que não teremos vacina para todos. Na prática, indica que haverá uma vacina para poucos, né? Reflexos do negacionismo do governo federal e jogo de transferência de responsabilidade de um para outro. Sabemos que as vacinas não vão eliminar a doença de nossas vidas, mas são centrais para barrar o avanço acelerado da doença, juntamente a todas as medidas de segurança sanitária. 1 minuto, Débora. E adquirir a vacina com registro e comprovação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Assim, seguindo para fechamento, deputado, quero deixar a nossa manifestação de que entendemos fundamental evitar qualquer desmobilização de leitos de UTI nesse momento de piora, em particular da pandemia da Covid-19. Existe a necessidade, e eu diria inclusive a obrigatoriedade, seja no âmbito estadual como nos municipais, a implementação efetiva de, no mínimo, uma política de atenção básica e de vigilância em saúde. Existe a necessidade do engajamento de todas e todos, que incluem os gestores, junto aqui à petição pública do Conselho Nacional de Saúde, no sentido para que 2021 o orçamento garanta, pelo menos, que não se perca 35 bilhões, né, em comparação aos recursos de 2020, além da soma de outros instrumentos, como da revogação da EC 95. Mas, além disso, da necessidade de uma ação articulada de cobranças do governo federal. Né? A Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, em 26/11, identificou que o Ministério não utilizou 3,4 bilhões liberados para créditos extraordinários em maio deste ano para a Covid. Né? Infelizmente, foi divulgado que o governo federal gastou 88 milhões em propaganda, enaltecendo o agronegócio, o uso incorreto de cloroquina, ao invés de estar fazendo e prestando informações úteis e educativas para as pessoas, né? Além de toda a questão sobre a transparência de dados. E, fechando, eu quero dizer que esperamos uma atitude com respeito às vidas, seja por parte do governo federal, mas também do Rio Grande do Sul, em relação às vacinas. Na reunião de ontem, né, entre os governadores e ministros, nós tivemos o posicionamento do governador Eduardo Leite, declarando acreditar no Programa Nacional de Imunização. Né? Esperamos que as gestões das 3 esferas de governo
reafirme a sua responsabilidade pela proteção das vidas de todas e de todos, da saúde como direito, o respeito e a valorização da classe trabalhadora, em especial os trabalhadores que atuam nos serviços essenciais, e da escuta do controle social, que vem apontando não apenas as reivindicações, mas também caminhos para serem percorridos pela gestão. Finalizo agradecendo o deputado Valdeci por essa oportunidade de trazermos as nossas contribuições. Peço desculpas por não acompanhar toda a audiência, por outras agendas, mas o Conselho Nacional de Saúde está à disposição de Vossa Excelência e na comissão para que juntos possamos estar aí sempre na luta e defendendo vidas. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Eu pergunto se o Paulo Azeredo, assessor da FAMURGS, deseja também se pronunciar. Paulo? Não. Alô? Ô Paulo. Deputado. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos agradece o convite na participação, mas eu gostaria de escutar primeiramente os demais pares, principalmente a diretora também da RA, Secretaria Estadual de Saúde, sobre a questão dos leitos hospitalares. Os municípios também têm feito um grande investimento na compra de leitos na rede hospitalar. Eu gostaria de me permanecer como ouvinte no momento e me manifestar posteriormente. Obrigado, Paulo. Itamar Santos, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Você deseja falar? Tem até 7 minutos. Bom dia, Itamar. Bom dia, deputado. Muito obrigado. Assim como a Débora, tenho outros compromissos logo em seguida. Primeiramente, quero cumprimentar a secretária Rita, em nome dela, todas as autoridades governamentais, em nome do deputado Valdeci, cumprimentar todos os deputados e deputadas desta comissão e agradecer o espaço para a gente, mais uma vez, falar em nome do controle social e trazendo um informe a todos e todas que o nosso presidente Cláudio Augustin está convalescendo, já saiu da UTI, está recebendo alta essa semana e logo em seguida vai retornar aí às suas atividades. Assim como o Cláudio, várias outras pessoas sofrem diretamente ou indiretamente os problemas do Covid-19 e da falta de estrutura. E falando isto, eu quero reforçar de que o quadro atual é reflexo do negacionismo governamental, principalmente do governo federal. Falta de investimento, desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, e isso não é novo, todo mundo sabe. Desde a aprovação da EC 95, é que há um proposital desmonte do Sistema Único de Saúde em todas as suas áreas. Isso tem que ficar registrado nos anais para que as gerações futuras saibam o que está acontecendo com o Sistema Único de Saúde. Assim como o controle social nacional e municipal, o Conselho Estadual de Saúde, desde 14 de março, está trabalhando em home office. Nós chamamos a atenção da sociedade gaúcha, principalmente, de que o distanciamento social é a melhor estratégia para o enfrentamento ao Covid. Os limites colocados pela gestão ou pelas gestões nos 3 níveis são limites que o controle social gaúcho colocou. E hoje, pasmem, o mundo iniciou a vacinação. E o governo federal não produziu seringa. E vai ser esse limitador apontado como justificativa para as falhas de uma campanha nacional de vacinação. Então, isso é um absurdo e tem que ser denunciado permanentemente. E aí, tantos outros limites colocados como justificativa foram apontados pelo controle social gaúcho.
a questão dos EPIs, a questão dos medicamentos, a questão da reconversão industrial, que não foram feitas nesse período de março a dezembro, para nós delimitar o momento que o controle social gaúcho apontou para a seriedade científica desta pandemia, coisa que não foi levada em consideração pelos gestores municipais, estaduais e nacional, principalmente. Aqui na minha cidade, um prefeito morreu vítima de Covid porque negou o Covid. Um dos maiores defensores da cloroquina, deputado, colega da Assembleia, saiu da UTI há poucos dias atrás. Parece que o tratamento preventivo de cloroquina não lhe livrou de ser acometido pelo Covid-19. Então, essa seriedade governamental tem que ser refeita para que a gente possa enfrentar essa pandemia de fato, porque no Brasil não foi enfrentada de fato. Porque as ações governamentais só produzem a desestruturação. Vídeo que nós estamos assistindo pelas portarias aplicadas e baixadas pelo Ministério da Saúde nas mais diversas políticas de saúde, de enfrentamento à saúde pública, sem levar em consideração as questões do Covid, que tem reflexo entre uma e outra. Então, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de mobilização, que todos os deputados, o Poder Legislativo, encarem isso como uma tarefa científica a ser executada, para que logo em seguida a gente não necessite estar mencionando que os limites daqui ou dali são justificativa para a gente estar enfrentando o que estamos enfrentando. O Conselho Estadual de Saúde produziu várias resoluções que estão à disposição da sociedade gaúcha e brasileira no seu site. Fazemos e demonstramos cientificamente para o governo do Estado que o distanciamento controlado é estrategicamente prejudicial ao enfrentamento ao Covid-19. Infelizmente, não estamos sendo ouvidos, mas insistiremos nesta demonstração de que é necessário ser refeito a política estadual de enfrentamento ao Covid-19. Aqui vale lembrar e reforçar que há necessidade urgente e premente de se desenvolver uma grande campanha de testagem para que a gente descubra e possa monitorar o avanço da doença. É fundamental, e nós já avisamos isso, especialmente esse que vos fala, porque sou representante da FETAPERX, dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados do Rio Grande do Sul. 1 minuto, Itamar. Já concluo, deputado. Aonde que os idosos desse estado são os que mais morrem fruto do descaso governamental e das políticas que são possíveis de ser feitas. Se nós já tivéssemos feito alguma coisa, nós já teríamos criado estrutura para a questão desse enfrentamento. Não foi feito nada no estado do Rio Grande do Sul que seguisse as orientações do controle social estadual e nacional e de vários conselhos municipais que também têm essa visão e colocam à disposição o seu conhecimento dos gestores municipais. Então, a gente quer deixar registrado isso, deputado, e mais uma vez agradecer, né, a oportunidade para que o controle social seja ouvido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Itamar. Vou passar a palavra agora
a professora Beatriz Agor Chan, coordenadora do GT para a preparação do enfrentamento ao coronavírus do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Dona Beatriz, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Tem até 7 minutos para fazer a sua fala. Bom dia. Deputado Valdeci, obrigada pela participação. Queria cumprimentar todos os participantes, secretária, todos os demais participantes. Queria comentar que, junto comigo, representando o Hospital de Clínicas, nós temos o nosso diretor médico, o professor Milton Berger, e o diretor administrativo da instituição, Jorge Bajerski. Nós, primeiro, queremos comentar que tanto a nossa abertura de leitos no decorrer da primeira onda, como a gente pode chamar, que foi o auge de internações que aconteceram por volta de agosto e setembro, todas as nossas ações e todo o nosso trabalho em aumentar leitos críticos para ofertar para a rede de atenção à saúde foram alinhados diretamente, diariamente, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse aumento de leitos e depois a desativação, porque, de fato, um leito clínico com profissionais à disposição, sem ter os pacientes para ocupá-los, é um desperdício, não é uma gestão eficiente do recurso, tanto humano como recurso de equipamentos, enfim, todo esse recurso que a gente ofertava. E essa mesma redução que a gente fez rapidamente, ela foi sempre seguindo o que a pandemia ia ditando. Quanto menos casos nós tínhamos para os leitos críticos que a gente estava ofertando, nós íamos reduzindo esses leitos até chegar num determinado ponto em que nós estabilizamos esse número de leitos, tanto de enfermaria como leitos críticos ofertados para a Covid, que nós ficamos com um número estável desde metade de setembro até o início de novembro. A partir de então, se percebeu o aumento de casos, que foi um aumento bem mais lento do que a gente está observando agora, e nós, então, respondendo a esse aumento de casos, que a gente monitora diariamente e, de novo, alinha as nossas decisões com a Secretaria Municipal, nós passamos a aumentar o número de leitos à medida que esse número de casos foi aumentando. Hoje, nós temos, então, estamos ofertando um número de leitos que são 74 leitos críticos e 44 leitos de enfermaria, além de toda a recepção de pacientes na emergência, onde nós temos um volume de pacientes que, em geral, chega a quase 24 na emergência COVID, não estou falando do não COVID, todos esses números que eu estou citando são números COVID. Além disso, a gente segue atendendo o não Covid, tanto em cirurgias como TI não Covid, como emergência não Covid, mas eu estou focando a minha fala pelo exíguo tempo no Covid apenas, que eu entendo que seja o objetivo principal da reunião. Nós pretendemos chegar, então, nos nossos 85 leitos contratualizados no decorrer dessa semana, e, de fato, a grande questão nesse momento não é mais nem EPIs, nem medicamentos, nem respiradores. Nós temos esse tipo de recurso disponível e nós estamos lidando, então, com a dificuldade com recursos humanos, que já estão sendo organizados para atender a demanda conforme ao nosso compromisso com a sociedade e com os gestores. Em relação ao pontuado à unidade Álvaro Alvim, eu só vou comentar rapidamente que nós temos muito mais leitos hoje dentro da sede por causa dos prédios novos, né? Então a gente tem muito mais leitos do que aqueles que foram fechados, e a demanda atual não é leito de enfermaria. A nossa enfermaria, a enfermaria do Hospital Independência, que recebe nossos pacientes de menor complexidade ou altas da UTI, o Hospital Santa Ana, que recebe os pacientes já negativados, enfim, toda a rede de atenção à saúde está muito bem organizada, e de tal forma que hoje leito de enfermaria não é um problema. Então, eu nem vejo por que a gente falar nisso, porque a gente tem que focar no problema principal, que é o leito crítico. Finalizando a minha fala, eu quero comentar sobre a regulação dos leitos. Nós, no decorrer desse período mais crítico, entre agosto e setembro, como eu falei, nós tivemos um alinhamento forte com a Secretaria Municipal, de tal ponto que nós fazemos reuniões diárias, tanto de manhã como de tarde, com a central de leitos, para adequar a tipologia de paciente. Então, esse paciente ele se beneficia de uma UTI de altíssima complexidade, como do Clínicas e do Conceição, ou esse paciente ele pode ser atendido com toda a qualidade possível numa UTI de
de hospital terciário também, porém de não tão alta complexidade como Vila Nova, ou enfim. Então, entendendo essas diferenças e um mote que é o paciente certo no lugar certo, de tal forma que eu não use recurso muito top para paciente que não precisa desse recurso e reserve ele para o paciente que precisa do recurso, vamos dizer, ECMO, que é uma tecnologia que só o Hospital de Clínicas oferece. Nós conseguimos, então, com essas reuniões diárias com a Secretaria Municipal, com a Central de Leitas, organizar o fluxo. Então, o pronto atendimento precisava, o hospital de menor complexidade precisava, e aí a Central de Leitos e os nossos intensivistas iam adequando para que local esse paciente era dirigido. O que está acontecendo hoje com a dificuldade de leitos? E a gente tem recebido o que a gente chama vaga zero. Ontem, todo o sistema estava lotado e a Central de Leitos passa a distribuir indiscriminadamente pacientes por todos os hospitais, de tal forma que nós perdemos completamente a qualidade da distribuição do paciente, o que é uma pena e é um desperdício do recurso que a gente tem. E mais, além disso, a regulação estadual não está alinhada nem com os hospitais e nem com a Secretaria Municipal, de tal forma que a gente recebe pacientes, eventualmente, que estão internados em outro hospital, que já estão sendo atendidos, eles são colocados numa ambulância e largados na nossa emergência. Isso não só não atende à demanda dos pacientes, como lota as instituições com pacientes que não são para aquela instituição. Então, a gente perde completamente a qualidade e a adequação do paciente nos locais. Então, eu convido a regulação estadual a se juntar à regulação municipal e a conversa que a regulação municipal tem com os hospitais, para que a gente possa adequar, e de tal forma que, já que o recurso é finito e é difícil a gente chegar atender a população, pelo menos que a gente atenda adequadamente e coloque o paciente no lugar certo, né? Em vez de ocupar um leito crítico do Clínicas com um paciente eventualmente terminal, que tem outras coisas e que ele pode estar em outra UTI, trazer para cá aquele paciente que vai precisar de ECMO, aquele paciente que vai precisar de uma ventilação mecânica pesada, e um paciente mais jovem. Então, existem vários critérios, sem nunca deixar de atender nenhum paciente, sem deixar de atender os pacientes, mas qualificar o encaminhamento. Obrigada. Obrigado, doutora Beatriz. Inclusive, essa sua denúncia, eu diria assim, em relação à questão da regulação é séria, grave, preocupante. Quero que a nossa assessoria anote isso aí para nós poder também trabalhar essa discussão aí, que ela não pode ser, nesse momento, ter qualquer tipo de negligência, digamos assim, em relação a essas questões. Está com a palavra a partir de agora, então, o doutor Armando Denegre Filho, coordenador da geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência. Doutor Armando, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Está com a palavra até 7 minutos, doutor Armando. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, deputado Valdeci, que coordena, neste momento, interinamente, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Desejar pronta recuperação à nossa presidente da comissão, a deputada Zilá, que sempre tem sido muito receptiva à nossa presença e debates aqui. Eu queria começar dizendo que nós temos um grave desafio, que é realmente ganhar plena consciência sobre a amplitude do problema que estamos enfrentando. Eu lamento dizer, e venho dizendo isso desde março, que nós estamos frente a um fenômeno complexo que tem desdobramentos por um tempo prolongado, né? Sigo na minha avaliação de que nós vamos ter reflexos importantes até meados de 2022, certo? Nós estamos atualmente numa situação crítica, o pior momento, né, da pandemia no estado do Rio Grande do Sul até este dia, e que se reflete, primeiro, numa escalada contínua em termos de tempo, né, transcorrido de março até aqui, sobre os efeitos da circulação do vírus no estado, ou seja, hoje nós temos um número importante, né, de 354 mil e poucos contagiados, né? Isso nos remete a mais de 31 mil pacientes devidamente documentados como positivos para a Covid, num total que atinge, então, 31 mil por milhão, né, de habitantes, o que nos coloca numa comparação muito desconfortável. Pouco a pouco nós estamos tornando um estado de muita incidência, né, no quadro nacional, e quando nos comparamos com
O Uruguai, aqui o nosso vizinho, fica mais flagrante o que poderíamos ter feito e não fizemos para conter a circulação do vírus, já que o Uruguai tem apenas 2.244 casos por milhão, contra mais de 31 mil casos por milhão no estado do Rio Grande do Sul. Sem falar que a mortalidade, né, no estado do Rio Grande do Sul, que é o equivalente hoje a 643 óbitos por milhão de habitantes, aqui no vizinho Uruguai é de 25 óbitos por milhão de habitantes. Quer dizer, esses números contrastam de forma profunda o fato de que nós não conseguimos conter nem os contágios, que seguem crescendo, nem conter a mortalidade, que segue aumentando. E esse processo da pandemia ele só vai terminar para um balanço definitivo quando realmente nós pudermos dizer que a pandemia se esgotou. E daí nós vamos ter a contabilidade de casos, né, hospitalizados e mortos como sendo o balanço positivo ou negativo do que conseguimos fazer, e a comparação vai ser inevitável no quadro nacional e também no quadro internacional. E o que eu queria destacar é que o ambiente que seguirá agora é muito instável. Eu, de novo, fico preocupado que a gente queira acreditar que podemos manter a flexibilização, a volta às atividades, uma normalização forçada, quando, de fato, nós estamos no pior momento. Nesse momento, os governos, né, federal, estadual e municipais deveriam estar dizendo para a população muito claramente o seguinte: não teremos festas de fim de ano, não teremos férias aí de aglomerados e praia e viagem e tal, porque a situação é muito delicada. Se nós olharmos estritamente do ponto de vista da ocupação de leitos, né, leitos gerais e leitos de UTI, nós nunca tivemos uma pressão de ocupação tão alta como agora. Se tomarmos o plano de contingência, né, hospitalar que o Estado adotou, nós passamos do limite, né, de 3 mil leitos ocupados por Covid entre leitos clínicos e UTI, que era o limite estabelecido para entrar na fase 4 do plano, e praticamente reconhece que o sistema todo vai ter que se voltar para essa patologia para tentar conter. Isso que a nossa colega do Hospital de Clínicas relatou é um sinal da perda de controle, quer dizer, nós chegamos num ponto que já não conseguimos absorver adequadamente, com critério correto, como ela sinalizou, de alocar os pacientes segundo perfis em diferentes hospitais, porque a pressão começa a ser demasiada, certo? E a regulação, que já tem problemas históricos, começa a ser superada na sua capacidade de realmente ordenar fluxos adequadamente. Um problema muito sério sobre a contabilidade de leitos no Estado, primeiro, é ter sido utilizado como grande fator para definir as bandeiras e também para criar uma falsa ideia de segurança na população. Enquanto tem leite de UTI, está tudo bem. Mas, senhoras e senhores, quando o paciente chega na UTI, isso é sinal do fracasso da falta do controle da circulação do vírus e do agravamento de situações. Portanto, chegar na UTI é já reconhecer que nós estamos colocando esses pacientes num alto risco de morte e também numa condição que, mesmo sobrevivendo, vai se transformar em condições crônicas que vão onerar a vida da pessoa e o sistema de saúde. Portanto, nós temos que mudar o nosso foco. Nosso foco continua sendo, desde o início, na minha visão, controlar a circulação do vírus, coisa que parece que nós abandonamos há muito tempo. E aí a população fica à mercê de mensagens contraditórias. Ao mesmo tempo se diz, olha só, cresceu a pressão, né, da doença no Estado, e do outro lado se diz, não, mas nós temos que voltar, né, e vamos procurar construir essa normalidade, mas sem realmente uma orientação precisa, clara, e que nesse momento exige coragem, né? Porque, lamentavelmente, nós chegamos num ponto que nós temos que dizer para a população que não é possível uma normalidade, que nós vamos ter que manter a atividade econômica com muitas restrições e cuidados, e isso vai ser por tempo ainda prolongado. O horizonte da imunização por vacina é ainda muito incerto. Duas coisas importantes: não temos certeza se haverá imunidade por tempo suficiente derivada da vacina. As evidências até agora sobre imunização natural falam de uma redução abrupta, importante, da capacidade de imunidade adquirida pela doença, e depois de 6, 7 meses se esgota isso. E temos visto cada vez mais a documentação de casos de novas infecções, pacientes que tiveram a doença e voltam a ficar doentes. Portanto, há um problema na imunização, seja ela natural, seja, portanto, com muita dúvida sobre o efeito que pode ter a vacina. Mesmo que comecemos a vacinar, e vocês já falaram da grande dificuldade de ter uma política nacional sobre isso nesse momento, muita confusão, começando a vacinar hoje, a certeza que teremos sobre adquirir uma imunidade, né, populacional, vacinar todos e logo
ter um efeito para conter a circulação pela imunidade adquirida, continua sendo uma grande incógnita. Será que essa vacina vai se comportar como a vacina da influenza, que precisa revacinar a cada ano? Não sabemos. Um minuto, doutor Armando. Será que isso vai se comportar como a dengue, que na verdade nunca se conseguiu desenvolver uma vacina de fato efetiva? Isso nós só vamos ver em condições naturais agora de aplicação da vacina. Portanto, colocando a vacina como um recurso a ser utilizado, sem dúvida, mas colocando também todas as demais precauções no centro do nosso esforço, conter o vírus, atenção primária, vigilância epidemiológica, reorganização dos espaços públicos, orientação contínua da população sobre o comportamento a ser adotado, etc., etc., toda essa confluência precisa ser feita. E os leitos de UTI ampliados no estado de Rio Grande do Sul precisam ser consolidados como leitos permanentes. A escassez de leitos de UTI é um problema histórico no Rio Grande do Sul. E eu queria terminar dizendo o seguinte, é muito importante que este debate que se instalou por força da pandemia permaneça e que a transparência sobre o uso de leitos, filas de espera, tempos de espera, seja para todas as patologias. O sistema de saúde não pode operar só em torno a uma doença. Nós estamos desaparelhando a atenção das demais doenças, começamos a ter problemas graves decorrentes do cancelamento de todos os procedimentos eletivos, dos ambulatórios eletivos, ou seja, um sistema que se desorganiza neste nível para atender uma só doença é sinal que é um sistema frágil e é um sistema muito menor do que a necessidade populacional. Portanto, nós estamos no momento de fazer uma discussão muito séria sobre isso, deputado Valdeci. Não é um momento apenas, uma audiência. Acho que nós tínhamos que estruturar um debate público, e a Assembleia tem esse papel, né, como Casa do Povo, um debate contínuo agora e muito intenso, porque nós temos que definir uma estratégia, nos falta uma estratégia. Não é possível ter um sistema de bandeiras que a qualquer contestação caia a bandeira. Isso criou uma confusão enorme no estado do Rio Grande do Sul e hoje nós temos realmente uma situação lamentável. Eu lamento que a gente tenha que fazer no final desse caminho um balanço que vai ser muito, muito, muito negativo e vai deixar uma dor profunda na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Armando. Antes de passar agora para a segunda parte, que as pessoas podem até se inscrevendo no chat, queria até negociar que a gente pudesse ter aí em torno de 4 minutos cada um, mas dentro das falas que foram colocadas aqui, a gente tem que lamentar, por exemplo, que uma das questões importantes é a testagem, e nós temos aí toneladas, né, de testagem parada no Brasil, em outros estados, e a população precisando. Isso é um sinalizador extremamente positivo. Então, certamente, esta falta de utilização dos testes não são por falta dos equipamentos, digamos assim, é por falta de uma decisão política que, de fato, enfrente a questão da Covid como algo grave que o país está enfrentando e que todos nós estamos vivendo. Então, a primeira pessoa escrita aqui para que pudesse também falar um pouco sobre esse tema, e essa é a ideia, né? A Sueli Guerra, lá do Hospital Universitário da minha querida cidade de Santa Maria. Até 3 minutos, Sueli. Muito obrigado. Bom dia. Sueli, está fechado o teu microfone. Sem som. Está fechado o teu microfone. Agora sim. Desculpa. Bom dia, deputado. Bom dia, a senhora presidente dessa comissão. Bom dia a todos os participantes. E eu pedi para o deputado para fazer algumas colocações e acho que fui bastante contemplada com a fala da representante do Hospital de Clínicas, com relação especialmente a critérios de utilização dos leitos de UTI. Nós também somos um hospital de ensino que, desde o início, disponibilizou leitos de terapia intensiva, porque, como hospital geral, nós, na região central do estado, também continuamos atendendo toda sorte de outras doenças, inclusive o trauma, e com a abertura de todas as atividades, especialmente nesses últimos 15 dias, que me pareceram mais acelerada, essa abertura plena de todas as atividades, aumentou muito o número de acidentes, traumas, eventos que necessitam dessa intervenção de urgência e emergência num hospital do porte do nosso. Nós temos aqui na nossa região,
e é muito bom ouvir a secretária de Saúde no sentido de que tem um projeto de ampliação de leitos de UTI na nossa região, porque é uma região que tem uma carência muito grande de leitos, especialmente de leitos de terapia intensiva. E chegamos a um estágio que é aquilo que nós já imaginávamos lá no início, que é a exaustão das equipes. Porque no nosso hospital nós mantivemos os leitos ofertados desde o início e ocorreram vários momentos assim de diminuição de profissionais, porque as pessoas se cansam, e se cansam muito, porque numa região como a nossa são os mesmos hospitais para diferentes serviços, hospital regional, hospitais de menor porte, enfim, é um número bem mais... Se Porto Alegre já está sentindo essa dificuldade, que é um grande centro formador, então é de se imaginar como está a situação no interior do estado. Nosso hospital forma muitos profissionais, tem ainda essa, digamos, particularidade positiva de poder contar com as residências no auxílio, mas também ele tem um limite, porque quando ele precisa dar conta de tudo o resto, esse limite é tipo esticar ao máximo essa corda. Então, temos uma situação de demanda muito grande, aumentada nesses últimos dias. No dia 5, inclusive, reunimos os hospitais que oferecem atendimento para pacientes Covid ou suspeitos, só não entraram nesse apelo nosso, os pronto-atendimentos locais e municipais, enfim, mas os hospitais das instituições aqui fizeram um apelo, fizeram um documento à comunidade solicitando que ampliasse e que mantivesse as medidas de controle, porque não é nem por decreto e nem por vontade da população, e daí eu vi essa autoridade, antes da minha fala, já me deu um certo alívio no sentido que as conclusões nossas não são equivocadas, porque nós ficamos o dia inteiro dentro do hospital, então nós só percebemos a população chegando, a população cada vez mais necessitada, e a gente tem dificuldade de ver a amplitude das ações no mundo social externo, da atividade econômica, enfim, mas pelo relato que se ouve em todas as redes, é compreensível que a contaminação tem a ver com o descuido das medidas de controle, aquelas medidas básicas, aquelas medidas elementares, que é distanciamento, que é o cuidado de circular somente o necessário. Acho que já se perdeu muito do cuidado que se tinha lá no início com relação aos idosos, a proteção dos idosos. Então, eu falo em nome dessa instituição, mas quero dizer que eu estou aqui, neste momento, até como cidadã e como uma pessoa que percebe que logo, logo nós perderemos este controle. Ontem à noite eu conversava com o secretário de Saúde, porque tivemos local, né, de Santa Maria, que é a maior região de demanda para nós, e nós começamos a perceber isso que o Hospital de Clínicas percebeu. Tipo, encaminhamento de paciente para vaga zero de UTI sem contato nenhum. Então, imagine que situação caótica as equipes vivem na porta de entrada. Elas estão recebendo um paciente regulado e, ao mesmo tempo, estaciona uma ambulância do SAMU com um paciente com uma crise aguda de respiratória, saturando até menos de 60%, no pico de ter que ser intervido imediatamente. E nós não temos emergência Covid, nós temos somente leitos de UTI. A nossa emergência geral, ela vive o cotidiano sempre com 150%, 200% da sua lotação. Então,
colocar em risco essa emergência, coloca em risco um sistema todo numa região que já é carente de assistência, mas estamos aí para colaborar com todas as medidas que a Secretaria Estadual de Saúde, que os gestores identificarem necessárias. Vamos evitar todos os esforços. E agradeço a oportunidade, deputado, e com certeza vamos precisar de muitos outros momentos como esse. Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Eu quero passar a palavra agora para o meu companheiro deputado Pepe Vargas e logo depois para o doutor Marcos Rovinski. Companheiro deputado Pepe Vargas, com a palavra. Bom dia, deputado Valdeci, demais parlamentares. Bom dia a todos e todas que participam desta audiência. Primeiro, eu queria parabenizá-lo, deputado Valdeci, pela iniciativa da proposição dessa audiência pública. Para mim não ser repetitivo, eu queria trabalhar mais aqui algumas propostas de encaminhamento. Primeiro, fortalecer uma que o deputado Valdeci já colocou. Essa questão relatada pela representante do Hospital de Clínicas, doutora Beatriz, de que não há um alinhamento entre a regulação de leitos estadual com a regulação municipal. Ela está falando especificamente de Porto Alegre, mas se acontece em Porto Alegre, deve estar acontecendo em outros lugares também. Esse é um tema importantíssimo, que precisa ser tratado. Eu acho que tem que ser um dos encaminhamentos dessa comissão, um contato. Acho que a doutora Arita já saiu, a secretária Arita não está mais presente, mas nós precisamos de uma resposta agora, já da representação da Secretaria da Saúde em relação a isso, de um encaminhamento concreto em relação a essa questão. Segundo lugar, quero reforçar aqui que não se trata apenas de discutirmos um reforço da questão dos leitos de UTI durante a vigência da pandemia, que terá, como todos sabemos, ainda um percurso a ser cumprido. Estamos, infelizmente, longe de termos superado essa questão. Há uma falta crônica de leitos no estado do Rio Grande do Sul. Esta situação, que agora se torna, ao longo do tempo, mais agravada, que é o cancelamento de determinados procedimentos seletivos, quer seja procedimentos diagnósticos, quer seja procedimentos terapêuticos, por conta da pandemia, isso, em algumas regiões do estado, principalmente nos meses de inverno, tem sido uma realidade. Os gestores hospitalares sabem do que eu estou falando. Há muitos hospitais que, devido à falta de recursos para assistência, nos períodos de sazonalidade de doenças no período de inverno, eles já dão uma contingenciada nas cirurgias eletivas porque sabem que faltará leito. Então, já é uma medida preventiva que se adota há muitos anos. Então, para além de discutirmos aqui as necessidades do momento, eu quero reforçar o que foi colocado aqui pelo doutor Armando, a necessidade de nós discutirmos uma política mais permanente nessa questão dos recursos de assistência hospitalar no estado do Rio Grande do Sul. Ainda em relação às questões que precisamos ver imediatamente, a testagem, até compreensível que no início da pandemia, devido à absoluta falta de preparação que o nosso país teve para enfrentá-la, houvesse restrições para a realização de uma testagem mais ampla na população. Mas decorridos 9, quase 10 meses, não é admissível que ainda estejamos a assistir uma situação onde pessoas sintomáticas não são testadas, onde orienta-se que fiquem em quarentena domiciliar, onde não é feito sequer um monitoramento desse período de quarentena, onde, inclusive, alguns desses pacientes acabam da quarentena indo para a internação hospitalar já em casos graves, precisando de internação em leito de UTI. Não se faça de forma mais efetiva a busca ativa de contactantes, porque não tem teste suficiente para fazer a testagem, inclusive, dos
contactantes. 10 meses depois, e é assim que nós ainda estamos. Então, esse é outro tema, deputado Valdeci, eu penso que precisa ser debatido, quer dizer, junto com as medidas necessárias de evitar aglomerações, de distanciamento, etc., também é necessário que se faça a adequada testagem, que é uma estratégia importantíssima, inclusive, para diminuir a transmissão do vírus na comunidade. Essa é outra questão fundamental. E, por fim, eu queria colocar mais uma questão. Para manter estruturas de saúde, nós precisamos de financiamento. Todos sabemos que há um subfinanciamento histórico no SUS. Todos sabemos. Só que, de alguns anos para cá, esse subfinanciamento ele se agravou sobremaneira. E não há uma correspondente reação da sociedade em relação a esse agravamento do subfinanciamento. A emenda constitucional 95, a chamada emenda de teto de gastos, antes do início da pandemia já havia subtraído 22 bilhões de reais do sistema de saúde. E ela continua em vigência. Não é possível que haja contenção de gastos primários na saúde e não haja nenhuma regra que imponha limite de gastos financeiros do Estado brasileiro. Porque a regra do teto de gastos é só para as despesas primárias. Educação, saúde, assistência. Isso é despesa primária. As despesas financeiras podem aumentar 1000% ao ano, que o tal do teto de gastos não impõe nenhum sacrifício a essa drenagem de recursos, os impostos que pagamos, para quem especula no sistema financeiro, enquanto os recursos para a saúde são todos os anos cortados. E agora quer se impor esse receituário aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado encaminhou uma emenda constitucional que estipula teto de gastos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Passaremos a ter um constrangimento no financiamento da saúde igual aqui há na União. Mas aí mas estão preservadas as transferências constitucionais e as transferências voluntárias. Tá bom. Só que no que diz respeito ao orçamento do Estado, o mesmo constrangimento, que é o congelamento do financiamento à saúde, será imposto. Porque pode ser, as despesas primárias do Estado poderão aumentar tão somente a variação do índice de inflação do IPCA. É isso que está protocolado há poucos dias aqui nessa casa. E para concluir, nada, nessa emenda de teto de gastos, não há nenhum limitador de uma despesa que é uma grande despesa que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje, que é a chamada despesa com os gastos tributários. O que é o gasto tributário? São as despesas que o Estado tem com incentivos fiscais, com renúncias fiscais. O Estado deixa de arrecadar mais de 10 bilhões de reais ao ano. Então, na emenda do teto de gastos, não tem nada, nenhuma linha que diga que tem que impor limites a essa despesa com gasto tributário. Ou a sociedade começa a acordar para essas questões, ou os nossos debates aqui terão sempre insuficiência de recurso para se transformar em uma realidade. Obrigado. Obrigado, deputado Pepe Vargas. Eu queria, antes de passar a palavra ao doutor Marcos, dizer que a Lisiane Fagundes, da Secretaria Estadual de Saúde, está aqui na reunião, continua ouvindo, e depois, no final, a gente também vai passar a palavra, se ela se entender. Doutor Marcos Ouvido, que está com a palavra, até 4 minutos. Bom dia, muito obrigado pela presença, doutor Marcos. Perfeito. Bom dia, o Sindicato Médico que agradece o convite. Deputado Valdeci, em seu nome, cumprimento a todos os presentes, deputados, autoridades, colegas que estão aqui presentes. Gostaria de começar expressando a admiração e enaltecendo a atuação dos médicos e demais profissionais de saúde neste momento, cuja dedicação é flagrante, num momento de redução de leitos, com o risco de colocar os nossos colegas numa situação de escolha de Sofia. Então, eu queria colocar a preocupação do Sindicato Médico neste momento. Vou ser bem objetivo, a secretária Arita falou em mudanças de comportamento da população, falou em esperança de aumento de leitos a partir de amanhã. O que a gente tem na realidade, neste momento, é uma redução de quase 400 leitos de UTI para Covid, e mesmo com
18 prometidos para amanhã, ainda fica uma defasagem bastante grande em relação ao que nós tínhamos em setembro. Queria que o trabalho dos hospitais federais, como Conceição e o Hospital de Clínicas, né, que tem mantido o número de leitos e rapidamente resolvido eventuais reduções, né? Sabemos assim, também esse é um momento de grandes paixões em que se joga a culpa um no outro, quando na verdade nós todos estamos no mesmo barco e nós temos que enfrentar essa luta como um todo, né? Falam na vacinação. A vacinação, que é a esperança, não vem tão cedo. A Inglaterra está começando agora, a Alemanha e França talvez comecem em janeiro, e existe um plano de saúde, plano de vacinação do governo federal, que já teria já comprometido 300 milhões de doses para o primeiro semestre do ano que vem, começando talvez a partir de janeiro, ou máximo em fevereiro. Então, existe, só que neste momento que nós temos, são gestores municipais e estaduais se preocupando com medidas questionáveis e equivocadas, agindo muitas vezes como verdadeiros ditadores, enquanto o investimento em leitos hospitalares tem se mostrado bastante frágil. A saúde suplementar tem mantido o número de leitos, enquanto que o poder público reduz a oferta. Então, eu acho que é importante, nesse momento, como disse o deputado Pepe Vargas e o meu colega Armando Denegre, aqui em saúde especialmente, é importante agora a rediscussão do SUS. Tá? Nós temos necessidades de saúde que são ilimitadas com recursos muito limitados. Então, o Sindicato Médico vê com preocupação essa redução de leitos. A gente está à disposição de tentar, uma força conjunta, ajudar no que for possível, mas é fundamental retomarmos o número de leitos prévios e aumentá-los. O caos da regulação, deputado Pedro, deputado Valdeci, acontece exatamente pela redução de leitos. Então, o problema não é a regulação, é a redução do número de leitos, que faz com que comece a ter vaga zero, e aí a regulação precisa resolver o problema e encaminha para onde dá. Aí realmente fica desorganizado. O problema temos que realocar recursos grandes, no sentido de que esses leitos voltem a funcionar, e nós temos um equipamento que está disponível, que é a Beneficência Portuguesa, Hospital Belém, que pode ser utilizado para o atendimento neste momento de crise. Era isso que o sindicato tinha. Não quero tomar mais seu tempo. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, Cláudio Oliveira, do GHC, e depois o Volk Rodrigues. Cláudio Oliveira, por favor, até 4 minutos. Também. Muito bom dia, deputado Valdeci. Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia, senhores e senhoras presentes. Seguindo a linha da doutora Beatriz, do nosso Hospital de Clínicas, eu vou fazer um breve arrazoado aqui da nossa situação neste ano aqui no Conceição. Primeiro, nós aqui temos 75 leitos, né, assim, UTI, que nós dividimos entre Covid e não Covid. Final de agosto, quando nós vimos uma redução do número de casos Covid, nós preparamos as nossas equipes para voltar às cirurgias eletivas que estavam represadas e os atendimentos de consultas, né, de ambulatório que tinham sido canceladas de março até final de agosto, setembro, que poderiam gerar também novos procedimentos cirúrgicos. Com isso, nós tivemos que não fechar leitos, mas aumentar o número de leitos para não Covid e restringimos o número de leitos Covid em 29, e ficamos com 46 leitos não Covid. Então, em setembro, nós começamos esse movimento, tivemos quase 1.000 cirurgias em setembro, no mês de outubro tivemos mais de 1.100 cirurgias, e o nosso hospital foi tentando voltar com a sua normalidade para os atendimentos não Covid. Então, quando nós fomos agora
nós começamos a ver o aumento do número de casos Covid e da necessidade de leitos de UTI Covid, nós estávamos com todos os nossos esforços voltados para o não Covid e as áreas praticamente lotadas. Então, nós tivemos uma superlotação de não Covid e começando a ter pressão para o Covid também. Então, esse que é difícil, para quem trabalha nos hospitais, sabe que mudar esse fluxo, né, de uma hora para outra não é fácil. Nós temos equipes à beira em um período complicado, que é o período de assim, final de ano, que está todo mundo programando as suas férias, merecidas férias nesse momento, e nós estamos lidando agora, janeiro e fevereiro, é uma previsão bastante complicada para o nosso RH manter essas pessoas trabalhando, que nós não achamos justo mantê-los trabalhando depois de um ano todo de muito trabalho. O nosso Grupo Hospitalar Conceição, como todos devem saber, possui 12 unidades básicas de saúde e uma UPA, né? Então, nós temos ainda, além das nossas unidades hospitalares, nós temos atenção básica e temos a UPA, que faz atendimentos, e é uma referência. Nós temos uma tenda Covid que já atendeu mais de 6 mil pessoas durante toda essa pandemia. Faço coro aqui ao que a doutora Beatriz falou sobre o problema com a nossa regulação. Só ontem, o Hospital Conceição recebeu 12 vagas zero. Concluindo, Cláudio. Já estou indo para a conclusão. Então, esse é realmente um problema que não aqui deve ser discutido. Penso que numa audiência específica para que nós possamos mostrar os dados. Tem poucos hospitais sendo muito pressionados pela vaga zero. E, assim, finalizando, né, em relação ao número de leitos, nós estamos trabalhando para voltar a ter 4 leitos Covid até semana. Vamos abrir uma UTI retaguarda no Cristo Redentor com 10 leitos para dar suporte ao sistema de saúde, voltando a ter o nosso status original de julho, que eram 44 leitos Covid, 31 leitos não Covid no Hospital Conceição. Então, era isso. Muito obrigado pelo convite e nós estamos às ordens. Obrigado. Nós não te ouvimos, deputado Valdeci. Está com o microfone fechado. Tá, desculpe. O Volker, agora, depois o Milton Berg, do Hospital de Clínica de Porto Alegre, depois o Gilberto Barbosa, da Universidade de Passo Fundo. Eu queria registrar também aqui a presença do Hospital Geral de Caxias do Sul, que está aqui presente. Então, Volker, até 4 minutos. Então, primeiramente, bom dia ao deputado Valdeci de Oliveira, proponente dessa importante audiência pública, cumprimentar o deputado, tanto os demais deputados e deputadas, cumprimentar as demais autoridades na figura da secretária estadual Arita, cumprimentar o representante do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, a Débora, e as demais entidades que participam dessa audiência. E a gente, pegando as falas aí, eu falo aqui da região sul, né, onde a gente também tem grande dificuldade de acesso a leitos de UTI. Todos os dias a gente recebe um boletim do nosso paciente aguardando o leito clínico, e a gente já tinha essa dificuldade muito antes da pandemia, e a partir da pandemia isso vem se agravando. É importante a gente colocar esse assunto na pauta,
justamente porque a gente está vendo o esgotamento do nosso sistema aqui de retaguarda, da urgência e emergência, e as ações que a gente tem visto são ações muito ineficazes que acabam prejudicando e muitas das vezes até a gente perdendo o paciente pelo caminho aí, porque a gente tem que colocar numa ambulância, numa UTI móvel e movimentar para cidades das regiões que muitas das vezes não é tão próximo aqui e acaba prejudicando. Então, dizer que para nós, enquanto eu estava na secretaria até a semana passada e saí por decisão minha, mas por estar esgotado, justamente porque a gente não vê a alternativa do poder público federal e estadual, no sentido de que a gente está já há 9 meses no início da pandemia e a gente encontra praticamente os mesmos problemas lá de março. E é importante o papel da Assembleia Legislativa e isso tem que ser uma discussão permanente, não só em época de pandemia, e aí a Assembleia tem um papel fundamental, pois tem a Comissão aí de Saúde e Meio Ambiente permanente, para que a gente possa, de forma de resolver ou minimizar essa falta de leitos, não só da questão do Covid, porque a gente parou com as cirurgias eletivas e os agravos desses pacientes que a gente sente no dia a dia, chegando na nossa atenção básica, e aí falo, tem que fortalecer a atenção básica, a gente fortalece a atenção básica, mas na hora que a gente tem um paciente que é crônico e precisa dessa retaguarda, não tem, e infelizmente, né, com a emenda constitucional 95 aí, a gente já viu que o SUS perdeu mais de 20 bilhões e a expectativa é que se perca mais 15 bilhões aí, nós chegando, totalizando quase 40 bilhões de reais. Isso tem impacto na vida das pessoas. Eu gostaria de pedir que os deputados, as deputadas, as entidades que trabalham e lutam muito para que o sistema único de saúde funcione, se mantenham ativos para que a gente possa, no próximo período e no período pós-pandemia, no período pós-pandemia, a gente realmente possa ter, no mínimo, condições de atender essas pessoas que estarão ficando sem ter atendimento aí nesse período de pandemia, e não são poucas. Infelizmente, a gente está trabalhando com números, mas os números são vidas e a gente tem que trabalhar muito para preservar essas vidas. Então, parabenizar aí o trabalho do deputado Valdeci, juntamente com o deputado Pedro Vargas, aí, os demais deputados e deputadas, e dizer que a gente tem um trabalho muito árduo aí para defender essa questão do SUS e dos leitos. Porque essa questão de leito há mais de 30 anos que a gente tem, e não vê um avanço significativo. Essa pandemia só veio para nos demonstrar que a ineficácia desse sistema aí de leitos de UTI. Então, dizer que é triste, mas temos que continuar aí lutando para que a gente tente melhorar esse sistema. Obrigado, Volker. Com a palavra, então, agora, o doutor Milton Berger, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e depois o Gilberto Barbosa, da Universidade de Passo Fundo. Milton, muito obrigado. Até 4 minutos para a sua fala. Milton. Enquanto o Milton vai se organizando, então vou passar a palavra ao Gilberto Barbosa, da Universidade de Passo Fundo. Muito obrigado pela presença. Até 4 minutos, Gilberto. Bom dia, deputado. Bom dia, secretária Arita e demais autoridades presentes. Eu queria salientar 2 aspectos aí, um aspecto epidemiológico e o outro com relação à questão das ações, né? Que eu acho que chamar atenção um pouquinho para o aspecto epidemiológico do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o cenário epidemiológico no Rio Grande do Sul e na nossa região, aqui na região de Passo Fundo, são bastante parecidos.
né? O que chama atenção é que nós estamos hoje com um número de casos de Covid que é acima do pico que nós já tivemos lá no mês de agosto. E essa curva ascendente, né, chama muito a atenção. Se a gente for olhar as curvas tanto do estado quanto da nossa região, é uma curva que vem ascendendo de 10 dias. Né? Hoje as nossas UTIs estão praticamente lotadas, como já foi comentado, né? E essa repercussão que a gente vai ter nas UTIs que nós temos hoje, de número de casos, não repercute o que nós temos hoje na UTI. O que nós temos hoje de número de casos vai repercutir em 10 a 14 dias. Então, essa é a grande preocupação. A nossa estratégia de preparo tem que pensar no número de casos que nós temos hoje. Tu tem que clicar no vídeo e no áudio, não adianta clicar só no. Então, assim, nós estamos nessa ascendente, nesta curva ascendente, né? E que, obviamente, eu gostaria que ela diminuísse, mas não é isso que a gente espera epidemiologicamente, que ela possa continuar subindo. Isso, então, eu acho que tem que chamar atenção, então, essa previsão do que nós teremos daqui a 10 a 14 dias, baseado nesse crescimento da curva. Frente a isso, eu assim, chamo a atenção, já foi bem colocado aqui, mas a questão, né, da abordagem que é urgente, que seria do aumento do número de leitos, né, a adequação do uso, a gente também tem visto isso, esse uso talvez não de forma racionalizada, então adequar esse uso, né, melhorar a questão dos recursos humanos, de alguma forma tentar auxiliar os hospitais nessa jornada, mas principalmente chamar atenção para o fato de que os hospitais filantrópicos, e na nossa região nós somos, vamos dizer assim, servidos por esses hospitais, existe uma grande queixa com relação à questão do pagamento desses atendimentos de pacientes de Covid. Então, os nossos hospitais são hospitais filantrópicos, que estão com uma situação financeira difícil e muito provavelmente muito relacionado à questão do não recebimento, né, do trabalho que foi feito com relação ao Covid. Então, talvez isso também seja uma abordagem importante, né, para se fazer e para que esses hospitais tenham melhores condições de funcionar daqui para frente. Acho importante, então, as ações do Estado, né, dos Estados nos 3 níveis, né, para que a gente, vamos dizer assim, estimule um pouco mais a questão da contenção da disseminação do vírus. Se a gente, de novo, for olhar a curva, não basta simplesmente nós darmos leito para UTI, nós temos que ver lá a questão mais à frente. E também a questão do investimento, né, de forma mais importante nos métodos de testagem, de uma forma mais intensiva, para nós termos a possibilidade, então, de identificar os contactantes, ou seja, fazer um isolamento mais efetivo para barrar essa curva crescente que nós temos de casos no nosso estado e na nossa região. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Eu queria perguntar se o Milton Berger ele teve um problema de conexão, não sei se ele está de volta aqui na reunião. Sim, estou de volta. Peço desculpas por ter ficado alguns minutos de fora. Não, está bem, Milton. Eu queria me manifestar agora. Tá, sim. Eu agradeço a tua presença e tem até 4 minutos então para falar. Muito obrigado. Um abraço, Bill. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a todas as autoridades presentes. Bom dia aos participantes dessa reunião e aos colegas e amigos que também estão aqui. Gostaria de salientar a importância desse tipo de foro para discutir esse assunto tão importante. Eu queria somente ressaltar alguns pontos que me parecem importantes ressaltar. O Hospital de Clínicas e todo o sistema de saúde só conseguiram enfrentar esse desafio inicial da Covid, porque eles conseguiram focar os seus esforços na assistência a esses pacientes. E isso só foi possível porque, efetivamente, houve uma velocidade muito baixa de reprodução do vírus na sociedade. Portanto, o sistema de saúde conseguiu
conseguiu se adequar, aumentar os seus leitos. O Hospital de Clínicas criou 105 leitos de alta complexidade para atender esses pacientes, assim como outros colegas aqui presentes de outros hospitais já falaram. Isso proporcionou, sim, um atendimento bastante adequado da epidemia. Não houve aquela calamidade que foi vista, por exemplo, na Europa, né? Aqui no nosso meio, felizmente. O que a gente está vivendo agora, na realidade, é uma demanda crescente Covid por um certo arrefecimento da epidemia aparente, inicial. Isso levou a um certo relaxamento, associado à demanda crescente dos pacientes represados durante todo esse tempo, que também é uma demanda legítima. As duas demandas simultâneas, elas são muito difíceis de enfrentar, realmente, né? E isso torna essa situação atual muito mais complexa e desafiadora. Isso já foi salientado pelos colegas que me antecederam, muito mais complexa e desafiadora do que a demanda inicial. Junto a isso, a gente tem um extremo cansaço das equipes assistenciais. Isso a gente verifica aqui dentro do Hospital de Clínicas. As nossas equipes que atendem, elas estão cansadas. Foi um esforço tremendo, tem sido um esforço tremendo, quase que incessante durante todo esse tempo. Isso também foi levantado pela colega, se não me engano, de Santa Maria, e isso é algo que também a gente tem que considerar. Nós tivemos que aumentar um número grande de leitos críticos, tivemos que aumentar leitos de enfermaria, e também tem uma certa escassez de especialistas nessa área nesse momento para enfrentar uma demanda tão grande que foi imposta. É claro que isso deve melhorar nos próximos meses. Tem residentes que estão saindo e que eventualmente estão se formando agora, que podem também contribuir nesse esforço. Nós estamos pensando em algumas medidas internas aqui no hospital para que a gente possa efetivamente reforçar essas equipes com isso, mas eu acho que isso é um problema também que deve ser entendido como problema de toda a sociedade. No início da epidemia, lá, houve uma comunicação de um pessoal do hospital da Itália, na Lombardia, em que eles sugeriam que o paradigma do sistema de saúde atual, que é cuidado centrado no paciente, teria que ser mudado para enfrentar essa epidemia, para cuidado centrado na comunidade. E eu acho que é isso que se deve ressaltar. É toda a comunidade que tem que participar desse grande esforço. Isso exige uma integração, uma interação que é possível entre os níveis hospitais, dentro de municipais aqui, sistema municipal de saúde, sistema de Secretaria de Saúde Municipal e Secretaria de Estado, junto com as lideranças da sociedade, para que a gente possa enfrentar adequadamente essa epidemia. Isso é possível ser feito, estabelecimento de critérios, organização do sistema, mas associado a isso foi salientado agora pelo nosso colega Armando Denegre agora na sua mensagem, nós temos que pensar também em diminuir a circulação viral na comunidade. Isso tem que ser associado a uma diminuição da circulação de pessoas, para que a gente possa, de novo, conseguir nos organizarmos para enfrentar esse desafio. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Milton. Pessoal, eu sei que nós teríamos tema e argumento aqui para continuar mais 3, 4 horas, mas logicamente que nós temos um problema de horários. Eu queria, em primeiro lugar, assim, além de agradecer a todos, eu queria primeiro fazer uma pergunta à Secretaria Estadual de Saúde, que chegou para mim agora aqui no WhatsApp, que eu acho que é importante, e depois faço a pergunta e faço 3 encaminhamentos para ver se o pessoal concorda e passo a palavra para a Secretaria Estadual de Saúde, se for o entendimento. A pergunta é o seguinte: o Neri Gomes, lá de Passo Fundo, ele diz o seguinte: bom dia, deputado Valdeci, penso que seria importante perguntar para a Secretaria Arita por que o Rio Grande do Sul não tem um programa de busca ativa a partir das unidades básicas de saúde nos municípios. Quando identificado alguém com Covid, já isola e trata, evitando a contaminação sem controle. Enfim, é uma pergunta, né, que o Neri Gomes, lá de Passo Fundo, quero agradecer, que está acompanhando esta audiência pública através da rede social. E queria também encaminhar, na verdade, 3 questões aqui. Certamente tem muito mais, mas me parece que é um pouco da síntese daquilo que nós
conseguimos observar aqui nas várias falas. A primeira, a regulação estadual deve estar alinhada às regulações municipais para garantir a qualidade na distribuição dos pacientes para a rede hospitalar, evitando fluxos equivocados. Sugerimos o aprimoramento do diálogo estabelecido. A segundo encaminhamento desta audiência, solidificar uma política de testagem, rastreamento e monitoramento dos casos, bem como a expansão dos leitos de UTI e a sua permanência no SUS pós-pandemia. Terceiro, realizar um debate permanente através da criação de um grupo de trabalho na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, com a presença da sociedade gaúcha, para revertermos a falta de leito de UTI no Rio Grande do Sul como resposta à insuficiência histórica constatada. 5. Pelo fortalecimento da atenção primária em saúde e da vigilância em saúde. E 5, fazer, logicamente, um movimento, continuar o movimento pela revogação da Emenda Constitucional 95 e a recomposição imediata do orçamento da saúde. E 7º, que eu acho que também é importante, que toda esta representação que aqui se encontra, né, extremamente a gente possa também fazer pressão política para que os governos, seja federal ou estadual, entre para valer na luta em defesa da vacinação para toda a sociedade desse país e desse estado. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu deixo esses encaminhamentos para que, inclusive, a retaguarda aí das nossas assessorias possam encaminhar, tanto para todos os órgãos que aqui participaram, para a Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou encaminhar também isso para a presidente da Comissão de Saúde, a deputada Zilá Breitenbach, que eu espero que ela possa recuperar o mais rápido possível, e que a gente possa também, com isso, trabalhar essa questão. E talvez, inclusive, eu queria que o pessoal da assessoria também desse uma olhada, que na próxima quarta-feira, mesmo tendo uma audiência pública também importante, mas que nos assuntos gerais nós pudesse, talvez, tratar um pouco essa questão da regulação, ou pelo menos convidar alguém, tanto da regulação estadual quanto da regulação municipal de Porto Alegre, para apresentar um pouco o que de fato está acontecendo e quais são as dissonâncias, digamos assim, que porventura estejam acontecendo. Então, eu vou passar agora, então, a palavra para a representação da Secretaria Estadual de Saúde, a Lisiane Fagundes, que eu quero agradecer aqui, continua presente representando a secretária Arita. Se assim entender, faça as considerações finais, depois nós vamos encaminhando, então, a nossa reunião, a nossa audiência pública. Lisiane, se você entender assim, está com a palavra. Só abrir o microfone. Bom dia a todos que ainda estão aqui conosco, presentes. Eu acho importante, pelo menos, a título de encaminhamento, assim, com relação a todas as pautas que foram trazidas, deputado Valdeci, que eu acho que são importantes, pertinentes, mas eu gostaria, de qualquer forma, de fazer uma consideração. A estadual, ela tem a prerrogativa, né, de enxergar o Estado como um todo. Então, ela consegue visualizar, já com o avanço da informatização pelo gerente, né, em todos os hospitais e pela organização da própria estrutura de regulação como departamento, ela consegue visualizar as instituições que estão disponibilizando leitos, as solicitações que a gente tem pendentes para acesso, e ela consegue ter a visão macro do todo. O que eu acho que é extremamente importante e é um dos diferenciais, talvez, que o Rio Grande do Sul tenha no combate à pandemia. Junto com outras tecnologias que a gente conseguiu ir agregando para conseguir monitorar a taxa de ocupação, para conseguir monitorar o número de casos suspeitos, confirmados, enfim, conseguir enxergar essa movimentação da evolução da pandemia dentro dos hospitais, termos uma área de regulação que consegue remanejar pacientes com a rapidez que é necessária, certamente nos dá mais segurança, né? Principalmente quando a gente chega numa situação que estamos agora de altas taxas de ocupação, onde os hospitais estão bastante lotados, tem uma velocidade de transmissão muito grande. Então, inevitavelmente vai existir situações que certamente não contentam a todos, né? Quando a gente precisa colocar um paciente para dentro de um hospital
com H0, que é o caso, acho que a doutora Beatriz trouxe, é porque realmente a gente precisa que o paciente acesse aquele leito. Então, eu tenho certeza, numa discussão técnica, que eu penso que é o mais adequado, né, dessas áreas do GHC, que o doutor Cláudio também se colocou à disposição para ir para essa discussão, a doutora Beatriz, enfim, certamente a gente consegue chegar no alinhamento mais adequado para que a gente tenha, surta o efeito que é o desejado para a gente, né, que é atender bem, com qualidade, com segurança, o paciente que precisa desse acesso. Então, em relação à regulação, eu teria isso, mas acho super importante, gostaria de reiterar. É importantíssimo, é imperioso que tenhamos uma regulação que funcione, e o Rio Grande do Sul tem demonstrado que isso faz a diferença, porque a gente consegue remanejar pacientes entre hospitais. Então, no momento de falta de leitos, isso é importante. Eu acho que isso seria o ponto que eu gostaria de trazer. Eu fiz algumas anotações aqui com relação aos leitos do GHC e clínica. Talvez eu esteja equivocada, mas eu tenho mantido contato também com o doutor Marcelo, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, no aumento de leitos do clínicas. Eu não sei se o clínicas não vai voltar a ter os 105 leitos do início, né? Acho que isso seria bastante importante para a instituição, que a gente fez todo um esforço aí para ser referência para essa área e a gente conseguir contar com a totalidade de leitos no clínicas. E GHC, eu vi o doutor Cláudio falando que a final de semana que vem retoma todos os leitos, que são os dois grandes hospitais públicos, né, e que a gente tem aqui em Porto Alegre, que eu acho que são muito importantes aí para a região metropolitana. No mais, gostaria de agradecer o momento, agradecer o espaço. A secretária Rita teve que se ausentar aqui, foi para uma outra agenda, para uma entrevista que ela tinha um horário, mas a gente está aqui na Secretaria Estadual, está sempre à disposição para discutir, para dialogar, para trazer informações, para que a gente possa sentar juntos e passar por esse momento tão difícil que estamos agora. E gostaria, todos os lugares que eu falo, eu realmente reitero o apelo. Assim, a gente não é hora da gente... sei que a gente está cansado, todos estamos muito cansados, muito mais nossos profissionais que estão lá na ponta trabalhando desde o início, né? Mas não é hora da gente relaxar. A gente precisa mais um pouquinho de paciência, a gente precisa estar junto e unido mais um pouquinho de tempo para a gente conseguir ultrapassar essa etapa aí, perdendo o número menor de vidas possível, que tiver dentro da nossa possibilidade, para a gente ultrapassar essa etapa tão difícil. Eu realmente tenho convicção, acredito que logo nós tenhamos vacina. A gente tem visto esse movimento no mundo e acho que essa é a nossa possibilidade aí de começarmos a voltar à vida normal. Tá bem? Obrigada, um bom dia para todos e a gente está à disposição. Obrigado, Lisiane. Pessoal, eu queria, então, assim, em nome da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, agradecer aqui a presença de todos os convidados. Logicamente que esse é um assunto que não se esgota, os encaminhamentos são importantes, certamente nem todo a gente vai conseguir implementar, mas eu queria pedir ao pessoal aí da retaguarda que, na verdade, a gente pudesse, talvez, na próxima quarta-feira, ali uns 15 minutos nos assuntos gerais da comissão, ver um pouco essa questão que me chamou um pouco a atenção, essa questão da regulação aí, tá? Além de tantos outros, é claro, mas esse especialmente. Então, depois a gente vai tratar disso. Agradeço aí a parceria aí do deputado Pepe Vargas, nosso companheiro que sempre está junto aqui na comissão, mesmo sendo suplente, ao doutor Tiago, que me delegou esta coordenação aqui da condução da audiência pública, e a todos aqueles, os convidados, enfim, que estiveram presentes, e a Comissão de Saúde da Assembleia está inteira à disposição. Eu espero que esta audiência pública, pelo menos, não só despertasse, mas possa trazer uma preocupação de quanto mais unificado for as ações, isso certamente será melhor para toda a comunidade, principalmente a sociedade que está aí, né, todos nós, enfim, tensos com tudo que está acontecendo. Então, um bom dia a todos, muito obrigado, espero que a gente possa continuar fazendo esse debate com muita seriedade e que todos nós possamos ser lutadores cada dia mais pela testagem, pela vacina e pela revogação da Emenda Constitucional 95, que ela é fundamental para que nós possamos, de fato, pensar em recursos e investimento
para a saúde pós-pandemia, principalmente. Um abraço, bom dia e que Deus nos abençoe a todos. Você acompanhou ao vivo, aqui na TV do Parlamento Gaúcho, a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pela deputada Zilá Breitenbach, do PSDB. As principais informações da reunião você confere em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia. Assembleia Legislativa, atitude para um Rio Grande mais competitivo.